cidade que Jesus preparou, ela é bonita, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a 13ª lição do 4º trimestre com o tema O Senhor está ali. Chegamos ao final do 4º trimestre de 2022. Eu, o pastor Rangel, quero agradecer e dizer que é um prazer, um privilégio de ter a tua audiência, que Deus possa recompensar em nome de Jesus. Continue compartilhando. Se não é inscrito, se inscreva para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nos ajuda, Senhor, a concluir essa lição. Abre o nosso entendimento para poder compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lição 13, 25 de dezembro de 2022. O Senhor está ali. Textuário. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. Verdade prática, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Aleluia. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 30 até o 35. Palavra-chave: Senhor. O Senhor com letra maiúscula é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Introdução: vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses dois livros e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Queridos, estudando no 4º trimestre essa lição maravilhosa, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Você que não estudou, você que não teve tempo para ver, pare um pouquinho para poder aprender um pouco desse livro maravilhoso. E estudamos na primeira lição Ezequiel, o atalaia de Deus. Na segunda lição vem o fim. Na terceira, as abominações do templo. Na quarta lição, quando se vai a glória de Deus. Na quinta lição, contra os falsos profetas. Na sexta lição, a justiça de Deus. Lição 7, a responsabilidade é individual. Lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Lição 9, Gog e Magog, um dia de juízo. Lição 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Lição 11, a visão do templo e o milênio. Lição 12, imersos no Espírito nos últimos dias. E essa lição, que é a lição 13, a 13ª, o Senhor está aqui. Fica até o final que você vai ser edificado. E o primeiro trimestre de 2023, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Aguarde, será uma lição maravilhosa. Eu conto com a tua audiência. Tópico 1, sobre a cidade. E estas são as saídas da cidade. Essa seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. A ideia, segundo alguns, seriam estas
são as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar e mais tradicional mantida na Septuaginta, formato da cidade. A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é que algo novo, até então, é uma figura da nova Jerusalém do mundo vindouro. Aleluia. O Senhor, que é o arquiteto universal deste mundo, da criação, também usou Moisés para iniciar, deu a arquitetura do tabernáculo, e Bezalel, ali em Êxodo, capítulo 25 diante, 30, Bezalel foi separado para fazer aquela obra maravilhosa que é a obra do tabernáculo. O Senhor, como arquiteto, ele entrega a planta a Moisés para Bezalel poder realmente estar colocando em prática aquilo que o Senhor arquitetou. Ele é o Deus organizado e, da mesma forma, Deus está organizando tudo e usou o próprio profeta Ezequiel para revelar sobre realmente a nova Jerusalém. As 12 portas, a Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias. Origem do formato e das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Apesar de ser literal, pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Então, o Senhor é o Deus organizado. Ele sabe como vai executar, até porque Deus, ele usa o profeta para o profeta transmitir o que o Senhor falou. Então, se Deus falou, vai se cumprir. Tópico 2. Sobre o nome das 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Mas não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Rubens, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem de nascimento. Gênesis capítulo 35, versículo 22, Gênesis 46, versículo 8 e diante. Outras listas divergem a partir do 5º nome. Números capítulo 1, versículo 5. A lista de Ezequiel segue no sentido horário, a partir do norte da cidade, com Ruben, Judá e Levi. Leste ou oriente, José, Benjamim e Dan. Sul, Simeão, Issacar e Zebulun. Oeste ou ocidente, Jade, Azer e Naphtali. Então, não existe uma ordem padrão, mas sabemos que é os 12 filhos, né? As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Critérios da ordem dos nomes. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Léa e Zilpa de um lado, Gênesis capítulo 29, 32 ao 35, Gênesis capítulo 30, versículo 10 ao versículo 13. Raquel e Bila de outro, Gênesis capítulo 30, versículo 6 ao 8. Jacó, quando foi para a casa de Labão, trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Só que o pai, Labão, realmente enganou e deu a Leia. Então ele casou com Leia e a serva de Leia era Zilpa. Depois teve de trabalhar mais 7 anos, ou seja, 14 anos para
realmente se casar com Raquel, que tinha como serva Bila. Propósito dos nomes. Dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Êxodo capítulo 28, versículo 12. O nome nas 12 portas de Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Sabemos que é uma nação escolhida, separada por Deus. Eles são os judeus, nós somos os gentios. Fomos alcançados pela graça, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas Deus tem realmente um pacto, uma aliança com essa nação, com essas 12 tribos de Israel, com essa nação, essa Jerusalém. Tópico 3. O Senhor está ali. Os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém. Salmos 76, verso 2. Que significa paz. Hebreus capítulo 7, versículo 2. Desde os dias do patriarca Abraão, Gênesis capítulo 14, versículo 18. Ela foi chamada também de Jebus, em Juízes capítulo 19, versículo 10. Ela é também chamada de Sião e de Ariel. Isaías capítulo 2, versículo 3 e Isaías capítulo 29, versículo 1 e 2. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Nós podemos identificar que Jerusalém já teve outros nomes. E o Senhor estava dizendo, através do profeta Ezequiel, que o nome da cidade será O Senhor está ali. Em um lugar lindo, em um lugar santo, onde não vai ter impureza, onde não vai ter pecado, onde não vai ter imundícia, mas vai ter lá só santidade. O nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Deus é o Deus de relacionamento. Eu já falei em outros vídeos. Em Adão e Eva se corromperam, pecaram, o Senhor expulsou, mas a aliança que o Senhor fez com a sua criação não foi rompida. O homem pode até ser infiel, mas Deus permanece fiel. E Ele é um Deus de relacionamento. Por isso, buscou ali Moisés para fazer aquele tabernáculo através de Bezalel, para ter novamente intimidade, habitar entre o seu povo. Porém, o povo também desobedeceu e o Senhor envia Jesus Cristo, que se fez carne para habitar entre nós. Deus é o Deus de relacionamento. E morreu na cruz, ressuscitou e nos garantiu que iria nos buscar. Que viria nos buscar um dia. Você está preparado para a volta de Jesus Cristo?
Você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se não, aceite antes que seja tarde, porque Jesus vai voltar. Então ele veio para a terra, habitou entre nós e realmente em João capítulo 14, ele diz aos seus discípulos: não se turbes o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Existe uma morada celestial me esperando e te esperando. Por isso, ele está aqui prometendo retornar à intimidade com a sua criação, com os seus filhos. Porque em João capítulo 1, versículo 12, diz que todos os que receber a Jesus Cristo se torna filho de Deus. Quem não aceita Jesus continua sendo criatura, mas quem aceita Jesus e tem compromisso e se batiza, ele passa a ser filho de Deus. Yahvé chamar. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento, por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância de sua revelação. Para Abraão, ele apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaque, seu filho, com o nome Javé Jireh, que significa o Senhor proverá. Deus proverá aquilo que está tirando a tua paz. Descansa em Deus, porque Ele vai prover aquilo que está tirando a tua paz. Em nome de Jesus. Receba esse milagre, essa palavra profética em nome de Jesus. E prometeu livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios. Ele se manifestou como Javé Rafá, isto é, o Senhor que sara. Eu também profetizo em nome de Jesus. Se existe alguma enfermidade na tua vida, ou em algum membro da tua família, eu profetizo a cura em nome de Jesus. Que Deus te dê a cura, que Deus possa te sarar em nome de Jesus. Entre outros nomes, mas o nome divino, Javé Samá, isto é, o Senhor está ali. É o novo nome dado à cidade do milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Aleluia. O Senhor quer realmente estar dizendo que vai mudar o nome porque o Senhor está ali. E onde o Senhor está, não pode entrar pecado. O hino da harpa 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestres não podem a glória ofuscar do reino de gozos celestes que Deus quis para mim preparar. Irei eu pra linda cidade. Se você sabe, cante. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. É a nossa esperança, que Jesus vai voltar. Às vezes você está angustiado, às vezes você está até inquieto com as coisas dessa vida, mas direcione os teus pensamentos para as coisas do alto. Porque tudo vai passar, diz a palavra de Deus. Tudo vai passar. E um dia nós iremos orar no céu e o Senhor estará ali. Amém? E quando se fala de nome de Deus, eu gosto muito, Pastor Rangel,
de sinalizar que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos. O nosso Deus é o Deus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Pai da eternidade, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de bênção, o Deus de milagre, o Deus do impossível. Então, não importa. O importante é você estar conectado com esse Deus vivo e verdadeiro. Conclusão. O apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios e que não diremos com a sua plenitude. Romanos capítulo 11, versículo 12. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Quando aceitamos a Jesus, passamos a ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo começa a fazer morada em nossas vidas. Amém? Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, dê o seu joinha, comente e compartilhe esse vídeo por diversos grupos de escola bíblica para que outras pessoas também sejam alcançadas com essa mensagem maravilhosa. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu ministério e que Deus também abençoe o nosso Brasil. Que nós possamos nos levantar para interceder por essa nação. Não queremos aqui a ideologia implantada para destruir as nossas crianças, nossos adolescentes, jovens. Não queremos a ideologia de gênero de jeito nenhum. Não queremos a legalização do aborto, das drogas, não. Por isso, para que isso não aconteça, precisamos estar intercedendo pelo nosso Brasil. Ore pelo nosso Brasil, porque eu estou orando. Não esqueça, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Amém?